Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do pré-calouro pela Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Cláudio Vitor e hoje nós falaremos de duas sequências numéricas especiais, a progressão aritmética, PA, e a progressão... A progressão aritmética, ou PA, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, subtraído do seu antecessor, dá sempre o mesmo valor, é uma constante, que é chamada de razão da progressão aritmética. Observe como é fácil o reconhecimento de uma progressão aritmética. Olha o exemplo. A sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se tomarmos a partir do segundo termo e subtrairmos do seu antecessor, o resultado é sempre o mesmo. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Por fim, 12 menos 10, 2. De um modo geral, temos a sucessão A1, A2, A3, AN. A2 menos A1 é igual a A3 menos A2, que é igual a A4 menos A3 e assim por diante, que é igual a AN, um termo qualquer, menos AN menos 1, que é seu antecessor. E essas diferenças vão dar sempre o mesmo valor, R, que é a razão da progressão. Essa razão vai classificar a progressão aritmética como crescente, decrescente e constante. Quando a razão é igual a zero, falamos que a PA é constante. Quando a razão é positiva, a progressão aritmética ela é crescente. E quando a razão é negativa, a progressão aritmética é decrescente. Por fim, a diferença entre o quinto e o quarto termos, teremos menos 10 terços menos menos 2, que é igual a menos 4 terços, a razão dessa progressão. Verificaremos agora uma fórmula que define o termo geral da PA. Essa fórmula é especial porque nós não precisamos usar a razão e chegar termo a termo até a posição que nós queremos. Nós vamos direto a essa posição, dependendo apenas do primeiro termo e da razão. Então, pela definição, nós sabemos que qualquer termo é o seu antecessor adicionado à razão, a partir do segundo, evidentemente. Então, acompanha aí. A2 é A1 mais R. A3 é A2 mais R. A4 é A3 mais R. E segue esse somatório, até chegarmos no enésimo termo. AN é igual a AN menos 1 mais R. Nós vamos somar essas equações membro a membro. Observe que o primeiro membro vai de A2 até AN. E o segundo vai de A1 mais R até AN menos 1 mais R. Assim, ficaremos com a equação A2 mais A3 mais A4 até chegar em AN. E no segundo membro, A1 mais A2 mais A3 e o somatório de N menos 1 parcelas iguais a R. Portanto, N menos 1 vezes R. Simplificamos os termos membro a membro, A2 com A2, A3 com A3, até a N menos 1, o primeiro membro ficará apenas com AN. E o segundo membro com A1 mais N menos 1 vezes R, que é a fórmula do termo geral de uma PA. Qualquer termo, AN, é igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes a razão. Agora nós trataremos de propriedades importantes da PA. Essas propriedades derivam da condição de que, em toda PA, qualquer termo subtraído do seu antecessor dá sempre o mesmo valor, a razão dessa progressão. Olha essa propriedade. A soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, considere uma PA de N termos. O primeiro termo A1 e o último termo AN. Esses são os extremos, A1 e AN. O próximo termo é o A2. E o antecessor de AN é o AN menos 1. Esses dois termos são equidistantes dos extremos, estão à mesma distância. Essa propriedade garante que essa soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. A1 mais AN é igual a A2 mais AN menos 1, que é igual a A3 mais AN menos 2, que é igual. Aí vamos pegar um termo qualquer no meio da sequência, que eu chamei de AK. AK mais
AN menos K mais 1. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção para verificar que dois termos são equidistantes dos extremos, basta você somar os índices. Essa soma tem que dar sempre N mais 1. A1 e a N, N mais 1. A2 e a N menos 1. 2 mais N menos 1, N mais 1. AK e a N mais K menos 1, quando você somar, você vai obter N mais 1. É assim que você avalia se os termos são equidistantes dos extremos. Outra propriedade importante é que, dado 3 termos de uma PA, ou uma PA, uma sequência com 3 termos, o termo central é a média aritmética dos extremos. Então, se você tem A, B, C em uma PA, termos consecutivos, o termo central B é A mais C sobre 2. Termo central é a média aritmética dos extremos. É outra propriedade da nossa PA. Outra condição importante na resolução de alguns exercícios particulares é tratarmos da progressão aritmética genérica. Ora, esses exercícios são fáceis de você verificar porque ele fala em somatório de tantos termos. A soma de 3 termos de uma PA, a soma de 4, de 5. Então, quando o exercício trata da soma de uma quantidade pequena de termos, a gente usa essa propriedade aí. Então, quando você vai verificar a soma genérica de uma PA, você tem que verificar primeiro se ela tem uma quantidade par ou ímpar de termos, que isso vai modificar completamente a resolução. Vamos começar por uma quantidade ímpar. Quando a PA tem 3 termos, o exercício fala uma PA de 3 termos, você vai usar a sequência x menos r, x e x mais r. Observe que essa sequência é uma PA de razão r. Ora, se eu quiser 5 termos, 7 termos, 9 termos, é só aumentar a partir dos extremos, somando ao último R e subtraindo ao primeiro R também. Por exemplo, se forem 5 termos, nós vamos escrever x menos 2R, x menos R, x, x mais R e x mais 2R. Observe que a soma desses termos, nós obteremos 5x. Então, essas sequências, a razão é igual a R, quando a quantidade é ímpar. Agora, quando a quantidade é par, observe, a razão não vai ser mais R, ela passa a ser 2R. Para você não esquecer, pegue a sequência de 3 termos e elimine o termo central. Você vai ficar com x menos R e x mais R. Então, o salto é de 2R. Aí você vai acrescentando 2R ao último e subtraindo 2R ao primeiro. Por exemplo, se a sequência tiver 4 termos, nós vamos começar com x menos 3R. Somando 2R, x menos R. Somando 2R, x mais R. E somando 2R, x mais 3R. Se você efetuar a soma, 4x. Eliminou a razão. Se você quiser 6 termos, vamos começar com x menos 5R. Depois, x menos 3R. X menos R. X mais R, X mais 3R e X mais 5R. Nessa sequência, ao efetuar a soma, obteremos 6x e a razão foi embora. Outro caso particular de exercícios é o de interpolação aritmética. Quando se fala em interpolar, é a ideia de inserir, de colocar na sequência, dados 2 termos, uma quantidade de tal sorte que essa sequência vire uma PA. Isso é uma interpolação aritmética. Você tem o primeiro e o enésimo termo. Você quer colocar uma quantidade de termos de tal modo que a sequência é uma PA. Por exemplo, seja a PA em que o primeiro termo é 1 e o enésimo termo é 10, vamos inserir 8 meios aritméticos nessa sequência. Ora, se eu já tenho o primeiro e o último e vou inserir 8, essa sequência tem 10 termos. Então, o primeiro termo é 1 e o 10º termo vai ser igual a 10. Ora, da fórmula do termo geral, nós sabemos que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Isolando a razão, ficaremos com AN menos A1 sobre n menos 1. Nessa sequência, o AN é 10 e o A1 é 1. Ficaremos com 10 menos 1. E o número de termos também é 10. Subtraindo 1, ficaremos com 9 sobre 9, que é igual a 1, que é a razão dessa sequência. Como eu sei que o primeiro termo é 1, o próximo vai ser 2, o próximo 3, até chegar no 10º termo.
Isso é interpolação aritmética. Falaremos agora da soma dos n primeiros termos de uma PA. Para tratar dessa soma, nós vamos pegar uma sequência genérica de PA, de A1 até AN, e vamos descrevê-la no sentido contrário também, de AN até A1. Ora, nós vamos fazer dessas duas sequências uma soma termo a termo. O primeiro termo da primeira sequência com o primeiro termo da segunda sequência. O segundo termo da primeira com o segundo termo da segunda. Até o enésimo termo da primeira com o enésimo termo da segunda. Lembrando que nós invertemos a ordem. Então, esse somatório, nós estaremos fazendo a soma de termos equidistantes. Acompanhe aí. Sn vai ser igual a A1 mais A2 mais A3 até chegar em AN. E da segunda, Sn, a gente está lendo de trás para frente. AN mais AN menos 1 até chegar em A1. Nós vamos separar essa soma convenientemente os termos correspondentes. A1AN, A2 mais AN menos 1, A3 mais AN menos 2, até chegar em AN mais A1. Ou seja, somando membro a membro. No primeiro membro nós temos Sn, nas duas equações, ficaremos com 2Sn. E assim ficaremos no segundo membro com o somatório de termos equidistantes dos extremos. Mas nós já vimos que esses termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, em cada uma dessas parcelas, A2 mais AN menos 1, A3 mais AN menos 2 e assim por diante, podemos substituir por A1 mais AN, que é a soma dos extremos. E ficaremos com a equação 2Sn é igual a A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN. Ora, nós teremos então n sobre 2 parcelas iguais a 1 mais a n, porque nós tínhamos n termos e estamos separando em pares, então n sobre 2. Ora, Sn vai ser igual então n que multiplica a1 mais a n sobre 2. Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Não se esqueça, a ideia desse somatório vem da soma dos termos equidistantes dos extremos. A1 mais a n, como eu estou separando de 2 em 2, se a quantidade é n, eu vou ter n sobre 2 pares. A1 mais a n vezes n sobre 2. É a soma dos n primeiros termos de uma PA. Vamos para as nossas aplicações resolvendo exercícios que já caíram em vestibular. Acompanhe aí o primeiro. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por 3n ao quadrado menos 2n, onde n é um número natural. Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são, respectivamente. Ora, observe que na questão ele deu uma fórmula específica de soma. 3n ao quadrado menos 2n é a soma dos n primeiros termos. Assim, se eu quero encontrar o primeiro termo, é só calcular S1, a soma até o primeiro termo. A1 é igual a S1. Substituindo n por 1, teremos 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, que é igual a 1. Já encontramos o primeiro termo, é 1. Ora, S2 é A1 mais A2. Só que A1 eu já conheço, e S2, pela fórmula, eu consigo calcular. Acompanhe. A1 mais A2 é igual a S2, que é igual a 3 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é 8. Mais A1 é 1. Ficaremos, então, com 1 mais A2 igual a 8. Logo, A2 é igual a 7. Como o exercício pede o primeiro termo e a razão, o primeiro termo já encontramos, é igual a 1. Mas acabamos de encontrar o segundo termo, que é 7. E sabemos que a razão é a diferença de qualquer termo pelo seu antecessor. Assim, a razão vai ser igual a 7 menos 1, que é 6. O primeiro termo é 1 e a razão é 6, marcando então a alternativa B. Vamos lá para mais um exercício. Para qual valor do número inteiro positivo n a igualdade 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 sobre 2 mais 4 mais 6 até 2n igual a 2014 sobre 2015 é satisfeita? Então, nesse exercício, o que nós podemos observar? Se você tomar a sequência de todos os números que estão no numerador e no denominador, você vai ter a sequência 1, 2, 3, 4 até 2n. Então, você tem uma sequência com 2n termos. Ora,
Mas essa sequência ela foi quebrada no numerador com os ímpares e no denominador com os pares. Como a sequência tinha 2n termos, metade ímpar, metade par. E se você observar, estamos fazendo um somatório. No numerador, a soma dos números ímpares e no denominador, a soma dos números pares. Então, tanto para o numerador quanto para o denominador, vamos usar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Para o numerador, o primeiro termo é 1 e o último termo é 2n menos 1. Pela fórmula do termo geral, ficaremos com 1 mais 2n menos 1 vezes n sobre 2. E no denominador, você vai fazer a mesma coisa com os números pares, em que o primeiro termo é 2 e o enésimo termo é 2n. Ficaremos então com 2 mais 2n sobre 2 vezes n, pela fórmula do termo geral, igual a 2014 sobre 2015, como estava na hipótese. Efetuando as simplificações, no numerador vai restar 2n sobre 2, que é n, e no denominador ficaremos com 1 mais n, e teremos a razão, n sobre 1 mais n igual a 2014 sobre 2015. Resolvendo essa proporção, encontraremos n igual a 2014, que é a letra C do nosso exercício. Outra sequência numérica importante é a progressão geométrica. Comparando com a progressão aritmética, nós vimos que na PA, a razão era obtida fazendo a diferença de qualquer termo a partir do segundo pelo seu antecessor. Na PG, a ideia muda para o quociente, a divisão. Então, na PG, a razão é o quociente, a divisão de qualquer termo a partir do segundo pelo seu antecessor. Então, acompanha aí. Se você tem a sequência A1, A2, A3, AN, nós definiremos essa sequência como sendo uma PG se ela satisfizer a seguinte condição. A2 dividido por A1 é igual a Q. A3 dividido por A2 também é igual a Q. A4 dividido por A3 é igual a Q. E assim por diante. AN dividido pelo seu antecessor, que é AN menos 1, tem que dar o mesmo resultado, que é Q, a razão. Então, a gente já vai modificar uma notação. Na PA, a razão a gente chamava de R. Aqui na PG, a razão nós vamos denotar como Q. Falaremos agora da classificação da progressão geométrica, que não é tão direta quanto a PA. Na PA, é suficiente você olhar para a razão. Na PG, nós vamos olhar para a razão e o primeiro termo. Então, observe, vamos classificar uma PG como sendo crescente se a razão for maior que 1 e o primeiro termo positivo. Ou se a razão estiver entre 0 e 1 e o primeiro termo negativo. Ela é crescente. Decrescente é negar essa condição. Ora, se a razão for maior que 1, o primeiro termo tem que ser negativo. E se a razão estiver entre 0 e 1, o primeiro termo deve ser positivo, para que ela seja decrescente. Outro caso especial de PG é a PG alternante ou oscilante. Essa PG ocorre quando a razão é negativa, e é fácil a gente verificar por quê. Quando a razão é negativa, ora o termo vai ser positivo, ora ele vai ser negativo. Então, se um termo é positivo e a razão é negativa, o seu sucessor vai ser negativo e o sucessor deste vai ser positivo. Então, o sinal fica mudando, mais, menos. Por isso, alternante ou oscilante. A PG vai ser classificada como constante quando a razão for igual a 1. Todos os termos são iguais, a razão é igual a 1. E estacionária quando a razão for igual a 0. Você vai ter os termos iguais a 0, então, primeiro termo diferente de 0 e os demais igual a 0. Também classificada como quase nula. Na PG também temos a fórmula do termo geral, que é para você alcançar qualquer termo sem precisar descrever todos os seus antecessores, tal como fizemos na progressão aritmética. Então acompanha aí, partindo da definição. Podemos escrever A1 é A1, naturalmente. A2 é A1 vezes Q. A3 é A2 vezes Q ao quadrado. A4 é A3 vezes Q ao cubo. Podemos multiplicar essas equações membro a membro, ficando no primeiro membro da equação A1 vezes A2 vezes A3 até chegar em AN.
E no segundo membro da equação, A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q ao cubo, até chegar em AN menos 1 vezes Q. Efetuando rigorosamente as simplificações, no primeiro membro vai restar apenas o AN. E no segundo membro vai restar A1 e o produto de N menos 1 fatores iguais a Q. Simplificando isso daí, teremos AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. É a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. AN, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. É a fórmula do termo geral para PG. Vamos olhar a soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, Sn é A1 mais A2 mais A3 até chegar em AN. Vamos pegar essa equação e multiplicar pela razão, gerando uma segunda equação. Sn vezes Q é igual a A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q, até chegar em AN vezes Q. Agora nós vamos subtrair essas equações, ficando então com QSn menos Sn é igual a AN vezes Q menos A1. Ora, colocando Sn em evidência, ficaremos com Sn, que multiplica Q menos 1, é igual a AN vezes Q menos A1. Só que do termo geral, sabemos que AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo nessa equação, teremos a fórmula da soma. Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Chamando a atenção que essa fórmula é para Q diferente de 1 e diferente de 0, a soma dos N primeiros termos. E mais, fizemos a diferença QSN menos Sn. Poderíamos ter feito o contrário, e a fórmula também pode ser escrita como Sn é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Nós falamos há pouco sobre a soma dos N primeiros termos, ou seja, somamos numa PG finita. Tem um caso particular em que é um somatório infinito, mas esse somatório não é em qualquer progressão infinita. Ela deve ter a razão no intervalo entre menos 1 e 1. Essa ideia deriva de uma outra condição que a gente não vai mencionar aqui. É a convergência. Quando a razão está entre menos 1 e 1, essa sequência ela vai convergir para um valor. E é isso que nos interessa. Fora desse intervalo, não vai ter essa conversão. Assim, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, nós podemos partir da soma dos N primeiros termos. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Considerando que Q está entre menos 1 e 1, vai ser uma fração própria. Ora, como ele é uma potência, e se eu fizer com que esse n cresça arbitrariamente, ele vai tender a zero. Essa é a ideia de convergência. Então, esse número vai caminhar para zero. É como se você pensasse que os valores que vão sendo somados a partir de um número muito grande, eles são ínfimos em relação aos números anteriores. É como se você descartasse esses números. E a fórmula ficará bem simples. S, a soma dos n primeiros termos, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Considerando N um número muito grande, indo para o infinito, ficaremos com A1 que multiplica 0 menos 1 sobre Q menos 1. Ou seja, menos A1 sobre Q menos 1. Podemos melhorar essa expressão escrevendo A1 sobre 1 menos Q. Mas não esqueça, só faz sentido falar em soma infinita na PG quando a razão está entre menos 1 e 1. Outra fórmula importante da progressão geométrica, e só se aplica a ela como a soma infinita, é o produto dos N primeiros termos de uma PG. Ora, para calcular esse produto, nós vamos usar a definição do termo geral da PG. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu quero efetuar o produto dos N primeiros termos, eu vou fazer P igual a A1 vezes A2 vezes A3 até chegar em AN. Mas cada um desses fatores vai ter A1 como um elemento do seu produto. Assim, como eu tenho N fatores, A1 vai aparecer N vezes. Já temos A1 elevado a N.
A razão aparece a partir do segundo termo, A1 vezes Q, até o enésimo, que é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Ou seja, a potência da base Q vai ter um somatório de 1 até n menos 1. Aí aplicamos a fórmula da soma dos n menos 1 primeiros termos de uma PA. Ora, fazendo essa fórmula, teremos o produto dos n primeiros termos, que vai ser igual a Pn é igual a A1 elevado a n vezes Q elevado a n vezes n menos 1 sobre 2, como sendo a fórmula do produto dos n primeiros termos. Lembrando que produto só se aplica em progressão geométrica. Vamos aos nossos exercícios de vestibular agora com a aplicação de progressão geométrica. Primeira questão. A Copa do Mundo, dividida em 5 fases, é disputada por 32 times. Em cada fase, só metade dos times se mantém na disputa pelo título final. Com o mesmo critério em vigor, uma competição com 64 times irá necessitar de quantas fases? Vamos à solução. Então, na primeira fase, nós temos os 64 times. Como a cada fase reduz a metade a quantidade de times da fase anterior, na próxima fase, 32. Na próxima, 16, assim por diante, até chegar à final, com os 2 últimos times. Ora, essa sequência constitui uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 64, o segundo é 32 e o último é 2. Vamos usar a fórmula do termo geral. A1 é igual a 64, a n é igual a 2 e a razão é meio. Você está reduzindo a metade, fase a fase. Assim, na fórmula do termo geral, 2 é igual a 64 vezes meio, que é a razão, elevado a n menos 1. Trabalhando as potências aí, ficaremos com 2 elevado a 1 menos n igual a 2 elevado a menos 5. As bases são iguais, igualamos os expoentes. 1 menos n igual a menos 5. N é igual a 6, que é a letra B. Nessa próxima questão, nós temos o seguinte. Sendo Sn a soma 1/3 mais 1/9 mais até chegar em 1 sobre 3n, onde n é um número natural não nulo. O menor valor de n para o qual Sn é maior que 4/9 é. Então, nesse somatório, percebemos a constituição de uma progressão geométrica, 1/3, 1/9, 1/27, até chegar em 1 sobre 3 elevado a n. Ora, da fórmula da soma, temos A1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Como A1 é igual a 1/3, que é igual à razão nessa sequência, substituindo, teremos Sn é igual a 1/3 vezes 1 menos 1/3 elevado a n sobre 1 menos 1/3. Do denominador, 1 menos 1/3, encontraremos 2/3. Multiplicando o inverso em 1/3, teremos a expressão meio, que multiplica 1 menos 1 sobre 3 elevado a n. Mas lá na hipótese do problema, queremos que essa soma seja maior que 4/9. Assim, teremos a expressão meio, que multiplica 1 menos 1/3 elevado a n, tem que ser maior que 4/9. 1 menos 1/3 elevado a n é maior que 8/9. 1/3 elevado a n é menor que 1/3 elevado ao quadrado. Observe que nós trocamos o sinal da desigualdade, ela foi multiplicada por menos 1. Conseguimos igualar as bases, a base está entre 0 e 1, troco o sinal da desigualdade. N é maior do que 2. Como eu quero um número natural maior do que 2, n vai ser igual a 3. É o primeiro número, letra A. Na nossa aula de hoje, falamos sobre sequências numéricas especiais, a progressão aritmética, PA, e a progressão geométrica, PG. Então, pegue seu caderninho, anote as fórmulas principais e as propriedades e vá resolver a maior quantidade de exercícios que você tem à disposição. Um bom estudo para você e aguardo na próxima aula.